Abrindo mais um plantão de dúvidas com o professor Fernando Landulfo. Se você quer mandar a sua dúvida para ele, deixe aqui nos comentários o vídeo, manda dos nossos inboxes das nossas redes sociais ou envie um e-mail para autoacadêmico@gmail.com. Certo, professor? Certo, Lali, vamos ajudar os nossos seguidores, os entusiastas e, é claro, os guerreiros das oficinas. Primeira pergunta de hoje, uma pergunta interessante do Fábio. Airbags e cintos de segurança possuem prazo de validade? Excelente pergunta, gostei. O airbag eu já vi. Validade na bolsa. Na bolsa estava escrito um prazo de validade. No caso da bolsa que eu inspecionei, 10 anos. Mas tem que se obedecer o prazo determinado pela montadora nos planos de manutenção preventiva. É preciso dar uma olhada de veículo para veículo. Eu, no caso das bolsas que eu examinei, foram algumas, 10 anos. Mas isso pode não ser uma regra. Ele observa que nunca viu isso em qualquer manual de manutenção de veículo, ou seja, é uma informação que realmente não é tão divulgada, não é tão sabida no mercado. Pode estar contido no manual de manutenção do concessionário. Dentro da concessionária. Dentro da concessionária, pode estar lá dentro. Não posso garantir, nunca procurei. Mas o prazo de validade da bolsa eu já vi. Isso eu já vi. Agora, com relação a cinto de segurança, não conheço nenhum prazo de validade determinado. Daquilo que eu pesquisei sobre cinto de segurança, eu observei que é recomendada a troca do cinto de segurança após uma colisão. Ou seja, no momento em que ele é acionado, né, no seu limite, ele cumpre a função dele, recomenda-se a troca dele como uma precaução. Existe aí um parênteses a ser feito, que é com relação àqueles cintos que têm a retração explosiva, muito utilizado em veículos de maior custo, né? Veículos mais caros. Ele tem lá uma cápsula explosiva e quando existe o impacto, deflagra-se o airbag, que vai impulsionar a bolsa, e deflagra-se a carga do cinto, que vai fazer uma retração rápida, prendendo com bastante força o condutor ou o passageiro ao encosto do assento. Nesse caso, tem que se trocar o conjunto, que ele é um conjunto só. Mas no caso de cintos convencionais, geralmente a troca após uma colisão é uma recomendação. Também não existe legislação obrigando a isso. No entanto, prevalece sempre a inspeção técnica. A inspeção técnica é suprema. O técnico tem que avaliar. Este cinto ainda pode ser usado? Fernando, tenho duas dúvidas. Tem dois Fernandos aqui também. Eu imagino que você esteja perguntando para o professor, mas vamos lá. Primeiro, como é feito o tratamento das camisas de alumínio dos motores downsizing? Bom, esse é um processo que eu preciso estudar. Não sei. Vou pesquisar e depois eu trago a resposta para você. A segunda pergunta dele, algumas bombonas de óleo para motor diesel vêm com a descrição API para motor diesel e ciclo Otto. Se a viscosidade e a classificação for igual à do meu carro, posso usar respeitando a quilometragem? No caminhão, roda até 60 mil quilômetros. E aqui ele exemplifica que ele está se referindo diretamente ao lubrificante de motor Texaco Ursa Premium TDX 15W40 CI4 SL. A questão é a seguinte, esse lubrificante em específico, ele traz homologação para a marca e modelo do seu veículo? A questão é essa. Não é a classificação API nem a classificação OSAI. É a homologação. E se for, você tem que respeitar o prazo de troca dado pela montadora ou pelo fabricante do motor. Lembrando que se o veículo estiver em uso severo, esse período deve ser cortado pela metade. Qual é a principal diferença de óleo para motor diesel e óleo para motor
ciclo Otto. Existe uma diferença que impede essa intercambiabilidade aí na maioria das vezes, né? É o TBN, mas hoje em dia isso aí tem que ser tratado com um pouco mais de cuidado. No passado, sim, as diferenças de TBN ou de índice de basicidade eram bem grandes. Hoje isso já deu uma diminuída. Por quê? Os motores mudaram, a legislação sobre emissão de poluentes mudou e a formulação dos lubrificantes também. Então, o TBN pode não ser hoje o fator que define uma utilização ou outra. O que eu recomendo é o seguinte: verifique se este lubrificante está na lista dos recomendados pelo fabricante do seu veículo. Se estiver, sem problema. Se não estiver, não. Próxima dúvida do Juliano Garcia. Ele possui um Citroën C3 1.4 2008. No manual recomenda-se o uso do 5W30 sintético API SN. Na minha cidade está difícil de achar API SN. Atualmente estou usando o 5W30 API SP, que é mais fácil de achar. Porém, vi que este ano foi lançado o 5W30 API SQ, com melhorias no óleo. Como o meu carro é mais antigo, eu posso usar esse novo óleo, visto que eu ando pouco com o carro? Se este novo fluido atender às normas de homologação ou for homologado pela montadora, pode. Se não for, não pode. O melhor óleo para o veículo qual é? Aquele recomendado pela montadora. Precisa ser o genuíno? Não necessariamente, mas sim aqueles que foram homologados ou que atendam à norma de homologação. Só uma nota, ele diz que ele não acha o SN, mas utiliza o SP. Teoricamente, o SP está acima em desempenho, sim, com relação o FN. Ao SN, só que essa é a única informação que a gente tem sobre os óleos que você citou aqui pra gente. A gente não sabe de marca, a gente não sabe qual é o que está no manual do veículo em comparação a esses que você citou. Teoricamente, o API SQ também é uma evolução se comparado ao API SP e ao SN, mas entra em tudo isso que o professor falou. É da mesma linha de desenvolvimento desse motor, ele tem os aditivos necessários, além do desempenho API, ele tem as outras características necessárias para o motor do seu veículo? Só para fazer um parênteses aqui, eu vou retomar um assunto que eu já discuti isso em um outro plantão de dúvidas, numa certa montadora alemã, eu não vou dizer o nome nem o modelo. Existe aí uma questão de queixas de desgaste do variador de fase, dos dois comandos. Ou seja, depois de uma certa quilometragem, próximo aos 100 mil quilômetros, os variadores de fase começariam a bater, a fazer barulho, sobretudo na partida, e isso, segundo o mito popular, seria um erro de projeto da montadora, que projetou errado o variador de fase e ele se desgasta muito rápido, ou mesmo um erro de fabricação. E eu descobri o seguinte: veículos que utilizaram o óleo homologado pela montadora não apresentaram esse problema. Mas não é usar o óleo recomendado pela montadora depois de 50, 60 mil quilômetros. Veículos que utilizaram sempre o óleo homologado pela montadora. Nunca tiveram esse problema. E eu posso ser testemunha desse fato, porque eu tenho meu veículo tem 120 mil quilômetros, usa este motor e não bate variador de fase. Lembrando, cada montadora tem uma linha de desenvolvimento de motores com características de funcionamento diferentes. O funcionamento do motor a combustão
básico todo mundo segue, isso é óbvio. Mas cada montadora tem uma maneira diferente de fazer o circuito de lubrificação e atingir os seus resultados dentro do motor. Isso influencia diretamente o desenvolvimento do óleo, influencia diretamente a composição do óleo, e não necessariamente um óleo mais generalista vai cumprir as funções necessárias para o seu motor. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla do óleo homologado. O professor é testemunha disso com o carro pessoal dele, e nós vemos no mercado isso acontecer em outros motores. Eu vou dar um exemplo aqui, esse eu posso citar, porque eu estava numa coletiva de imprensa da YPF, e eles comentaram que, especificamente, motores da GM pediam uma característica do óleo que evitasse borbulhamento, né? Evitasse que o óleo borbulhasse quando fosse transportado às peças móveis do motor, ao cabeçote e tudo mais. Essa era uma característica específica dos GM, o que leva a gente a lembrar. A GM tem uma homologação dela e, como esse é um exemplo, cada montadora também tem a sua linha de desenvolvimento. E aí você imagina, se você coloca um óleo, o melhor possível, o melhor óleo do mundo, né, segundo o marketing, coloca nesse motor GM que precisa evitar esse borbulhamento, e o óleo, por acaso, borbulhe porque não foi desenvolvido diretamente para a engenharia da General Motors, quer dizer que esse óleo não serviu de nada, de nada. Era melhor ter colocado um Acedelco mais barato que tivesse disponível na autopeça do que colocar o API SQ ou o SAC GF10, o maior do mundo, que não tivesse essa característica específica dos GM. Por isso a gente bate tanto nessa tecla de homologação, de manual, porque são características que não são abertas ao grande público. Nem nós, com o contato da engenharia, a gente consegue esse tipo de informação. Essa informação específica foi citada a mim numa entrevista em 2016, numa coletiva de imprensa, e faz pensar, cada montadora tem uma característica que ela pede para a sua desenvolvedora de lubrificantes, que ela supra e atenda dentro do motor daquele veículo. Por isso, homologação é tão importante. Ainda dentro do tema lubrificação, num plantão de dúvidas anterior, o professor vai se lembrar que nós falamos sobre o quanto é necessário deixar um veículo esquentar antes de sair em movimento com ele. E nessas dicas que nós colocamos, eu falei que o óleo do motor deveria se dar um tempo para que ele saísse do cárter até as peças móveis do motor. Aí o Henrique fez a seguinte observação: Lali, o óleo do motor não volta para o cárter. O filtro de óleo segura o óleo no circuito. Como assim não volta para o cárter? O óleo vai para onde? Para Nárnia? O óleo sai do cárter, passa pelo bombeamento, vai para os componentes onde tem que ser lubrificado, principalmente a parte de cima, cabeçote, balancins, eixo de comando, os injetores que lubrificam as camisas, se houver, e depois esse óleo volta para onde? Volta para o cárter. Tem galerias de escoamento e volta para o cárter. Sim, o filtro retém. Retém quanto? Meio litro. O cárter tem quanto? 3, 4, 5, 6 litros. Lubrificação por salpico é muito restrita. Por exemplo, corrente, engrenagem de comando. A lubrificação do vira é por pressão. Tem as galerias de pressão dentro do vira. Senão, para que aquela folga? Por que os canais de lubrificação? Então, a quantidade de óleo retida pelo filtro dentro do sistema das galerias de lubrificação do motor não é suficiente para compensar aí a lubrificação numa primeira partida. O óleo vai ao cárter e volta ao cárter para o motor numa primeira. Precisa se observar esse tempo numa primeira partida. Sim, tanto que o que acontece, motores que ficam muito tempo parados, por vezes é conveniente não deixá-los pegar na primeira partida. Você interrompe a ignição deles ou interrompe a injeção
e deixa a bomba de óleo pressurizar o circuito e jogar esse óleo lá para cima para lubrificar a parte de cima do motor e até mesmo as camisas com os injetores, tá? Pressurizar o circuito todo para depois deixar pegar. Ou mesmo o motor mais antigo, você abre as tampas de válvulas e joga com a motolia ali para lubrificar os balancinhos. Então, se assim fosse, o circuito de lubrificação do motor poderia ser só de meio litro o volume, só do filtro. Próxima pergunta do Endel, professor. Qual a função do sensor de detonação e se ele estiver ruim, ele pode alterar o ponto de ignição? Então vamos lá. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, que a detonação é uma onda de choque produzida dentro da câmara de combustão que, ao bater na parede do cilindro, provoca uma vibração que o nosso ouvido interpreta como um ruído metálico. Por isso que é chamado batida de pino. O NOx sensor, também conhecido como sensor de detonação, ele é um captador de vibração. O que ele faz? Muito antes do nosso ouvido conseguir captar essa vibração, o NOx sensor já pegou. Ele já conseguiu pegar a vibração nessa determinada frequência que caracteriza a detonação. A detonação é uma vibração numa determinada frequência. O NOx sensor capta, muito antes da gente ouvir, manda lá para a unidade de comando. A unidade de comando que vai fazendo, vai atrasando o ponto. A cada meia volta ou uma volta do motor, ela atrasa alguns graus ou 1 grau, depende da estratégia. Ela atrasa o ponto e ouve o NOx. Atrasa o ponto e ouve o NOx sensor. Acabou a detonação, não se ouve mais ruído detectado pelo sensor, ela para de atrasar. Senão ela vai atrasando, até o momento que a detonação não seja mais gerada. Se o NOx sensor estiver com defeito, 2 casos podem acontecer. Primeiro, ele não capta, ele fica surdo. A unidade de comando não consegue ouvir a detonação e mantém o avanço no máximo. E o que acontece? O motor vai detonando até gerar para ignição. Mas isso é papo para uma outra ocasião. Ou ele fica transmitindo, ele fica gerando esse sinal constantemente por algum defeito interno ou problema de instalação, ele fica gerando esse sinal constantemente. A unidade de comando faz o quê? Joga o avanço lá atrás, no mínimo. Aí você trabalha com o motor sempre atrasado. Então, sim, ele pode interferir no funcionamento do motor, principalmente no avanço de ignição. Próxima pergunta do Ed Silva. Gostaria de um possível esclarecimento. O uso de etanol aditivado em motores com injeção direta pode causar os mesmos danos nos injetores que o etanol comum? Não sei. Eu não conheço a formulação do etanol aditivado, eu não sei que aditivos são esses e nunca me apresentaram resultados de testes feitos com esses combustíveis. Então, até o presente momento, não tenho uma resposta para te dar. Não sei. E aí eu derivo outra pergunta aqui, pegadinha para você. Isso quer dizer que etanol comum causa problema em injetores de injeção direta também? Não. Isso ainda está sendo pesquisado. Eu ainda estou pesquisando isso. Existem aí indícios que esses problemas possam estar sendo gerados por outros fatores e não necessariamente apenas o etanol. É muito cedo para se falar alguma coisa. Lembrando que 25% da frota brasileira de automóveis e veículos no geral está localizada no estado de São Paulo. Vocês acompanharam as notícias sobre combustível adulterado que aconteceram no segundo semestre aqui em São Paulo, certo? Então, muita gente estava colocando combustível diferente aí nos veículos e não se sabe se realmente a história é com o etanol, uma combinação de fatores, ou pura e simplesmente
combustível adulterado, que é uma tese que nós estamos levantando há anos, né, professor? Há bastante tempo. Eu ainda estou trabalhando na minha pesquisa, mas é uma pesquisa lenta, porque eu dependo de análise de amostras. As amostras têm que ser retiradas de veículos com defeito. Isso nem sempre é possível, porque as peças às vezes não me são fornecidas. E outra, eu preciso ter certeza de que aquele veículo usou apenas etanol. Exatamente. Então, rastrear isso é muito complicado, é muito difícil. E outra, não adianta veículo de laboratório, não adianta motor de laboratório. Tem que ser motor de rua, utilizado em condições severas. E laboratório não é isso. Laboratório é uma condição controlada. Então, é complicado, é difícil de se obter, infelizmente, demorado. E é por isso que ainda não se tem uma resposta. Mas confia, aguarde, vai demorar, mas a gente vai ter essa resposta. Em algum momento nós vamos ter. Final do ano, 2027, torce aí pela gente, se inscreve, segue a gente, que isso também ajuda a, de alguma forma, a financiar e estimular esse tipo de pesquisa mais profunda que nós queremos fazer e nós queremos trazer para o mercado essa informação, essa resposta, que está todo mundo se questionando, todo mundo acusando, mas ninguém tem a prova definitiva. Próxima dúvida do perfil RSP 1190. Professor, já fui seu aluno de engenharia e digo que ter tido professores com experiência na prática mudou tudo para mim. Parabéns, professor. Muito obrigado. Ele diz que entendeu perfeitamente a explicação que a gente fez no vídeo da gasolina com 30% de etanol, as ponderações que nós temos a respeito. O vídeo está publicado no nosso canal, está aparecendo aqui o card para vocês e o link também aqui na descrição. Mas ele gostaria de perguntar qual seria a melhor proporção de etanol anidro na gasolina doméstica, na sua opinião? Porque acredito que seria interessante, ao menos temos o poder de escolher entre E10, E22 ou até mesmo E35 para abastecer nossos queridos veículos, ao invés de termos apenas uma única opção. Para responder essa sua pergunta, eu precisaria fazer um teste comparativo em laboratório. O mesmo motor sendo abastecido por 3 ou 4 combustíveis diferentes, com teores de etanol anidro diferentes, aonde nós avaliaríamos performance, ou seja, potência e torque, consumo específico e um teste de durabilidade para se verificar danos, corrosão, etc, etc, etc. Hoje, infelizmente, eu não tenho como responder essa pergunta para você. Próxima dúvida da Jaqueline Mantovani. Professor, qual o melhor combustível para os carros com correia dentada banhada a óleo? Etanol ou gasolina? Vamos lá, existe aí o mito que afirma que o etanol decompõe os aditivos protetores do lubrificante da correia banhada em óleo e a correia acaba se deteriorando mais rápido. Tenho provas científicas disso? Não tenho. Então, a partir do momento que o veículo é flex, ele pode utilizar desde etanol puro até gasolina pura. Quando eu digo etanol puro e gasolina pura, significa não utilizar misturas, tá? Misturas de etanol hidratado com gasolina E30. É isso que eu estou querendo dizer. O chamado rabo de galo. Você pode utilizar qualquer um, que a durabilidade deveria ser a mesma. Então, um ponto muito importante, professor, que a gente comentou no vídeo que a gente fez aqui sobre os 3 inconvenientes da correia banhada em óleo. A contaminação do óleo por combustível em carros com uso severo urbano, ou seja, veículos que rodam pouco. Vai mais combustível para o óleo e o óleo se degrada mais rápido. Isso nós estamos falando de etanol e gasolina. Qualquer um dos combustíveis é um fator de degradação para o óleo sob uso severo e por isso que se recomenda cortar o período de troca do óleo pela metade.
Ou seja, mais importante do que o tipo do combustível, da forma que eu vejo, é o uso do veículo e a observação do período de troca do óleo, certo? Concordo plenamente. Então, acusar um ou outro sem provas, eu não vou apoiar isso não. Próxima dúvida. Professor, tem um Corsa 1.4 2012 há cerca de 4 anos. E desde que eu comprei o carro, ele apresenta uma oscilação em marcha lenta, que ocorre somente com o motor bem frio e acontece religiosamente da seguinte forma: conforme o carro esquenta e a rotação começa a abaixar, a oscilação começa por volta dos 1000 RPM e vai desaparecendo conforme o giro cai. O carro chega até a balançar um pouco quando oscila. Impressão é que o motor está dando umas cabeçadas bem fortes. Já levei em diversos mecânicos e ninguém acha o problema. Ou simplesmente dizem que não notaram a oscilação, fica até parecendo que eu estou louco, alucinando coisas. Já foi feita a limpeza do TBI diversas vezes e passado o scanner. O scanner não revela nenhum código de falha, mas nada resolve. No momento me conformei a conviver com esse problema, mas gostaria muito de uma solução. Alguma ideia de como eu posso resolver isso, professor? Se o parâmetro de funcionamento do sensor ou do atuador permanecer dentro da faixa recomendada pelo fabricante, realmente o scanner não vai apontar código de falha nunca. A questão é a seguinte: existe algum parâmetro de funcionamento que não é adequado àquele momento. A unidade de comando responde, mas a resposta está fora do padrão de funcionamento. Mas não é considerado um defeito. Então, que sugestão eu posso te dar? Faz o seguinte, tá? Filma o defeito de manhã. Filma o defeito. Mostra qual é o defeito de manhã. Leva esse seu carro na melhor oficina que você conhecer. Cara especializado em diagnóstico avançado. Exatamente. Um cara especializado. Cara fera. E mostra para ele, está acontecendo isto aqui. O que ele provavelmente vai fazer? Ele vai pendurar o scanner de manhã no carro, vai ligar, mas não vai procurar código de falha não, ele vai olhar os parâmetros de funcionamento do motor. E ali ele vai conseguir captar o que está provocando esse mau funcionamento. É alguma coisinha leve que está tirando o equilíbrio de funcionamento naquela fase. É um parâmetro de funcionamento que não é tão grave a ponto de gerar um código de falha, mas que provoca uma resposta indesejável da unidade de comando. Ok? É um trabalho para o pessoal do diagnóstico avançado, aquela galera que tem mais tela de computador na oficina do que a NASA. Sim. Tem uns caras bons nisso, mas realmente é um trabalho que só eles vão conseguir desvendar. Mas eu dei uma dica para ele na resposta que eu coloquei para ele nos comentários, que é uma coisa que eu passei pessoalmente com um veículo. Como está a coxinização desse motor? Como estão as peças de metal borracha? A sustentação do motor, né? O coxim principal do motor, o coxim auxiliar, o restritor de torque do câmbio, até mesmo os coxins da suspensão dianteira. Por quê? Eu tinha um carro 1.0 que vibrava muito em uma condição fria e após uma manutenção de rotina que não era para corrigir essa vibração, porque eu entendia como natural do veículo ou até mesmo uma alteração de combustível, o mecânico me recomendou trocar os coxins e também os coxins da suspensão. Era um serviço de amortecedor, ele aproveitou e fez a coxinização do motor. Quando eu peguei o carro da oficina, a vibração tinha sumido completamente. Então é aquilo, pode ser até que não seja um problema diretamente de injeção, pode ser um problema da coxinização do trem de força ou até mesmo da suspensão que está levando essa vibração do motor, que pode ser uma alteração aí pequena de funcionamento, mas levando para a carroceria e transmitindo ao habitáculo, justamente por conta das peças de sustentação que deveriam aí absorver essa vibração, não estarem absorvendo de fato e dando essa impressão de cabeçada. Mas
como o professor disse, quem tem que fazer esse diagnóstico definitivo é um mecânico especializado em diagnóstico avançado de injeção que vai ver os parâmetros de funcionamento das peças. Pode ser que esse exame dos suportes do motor aí, dos coxins, seja até mais barato e mais simples do que um diagnóstico avançado. Faz isso primeiro. Última pergunta de hoje do Wellington. O professor teve 2 emissoras de TV que fizeram testes de honestidade em várias oficinas mecânicas e só uma oficina foi aprovada. Por que isso acontece? Se o senhor puder comentar. A pergunta é muito boa, mas a resposta é complicada. Infelizmente é uma cultura que precisa deixar o nosso setor. Muitos bons profissionais acabam tendo aí a sua imagem abalada por conta de maus profissionais. Maus profissionais existem em qualquer profissão, né? Mas no caso da mecânica, né, isso falando como alguém formado no Senai e que trabalha há 15 anos levando informação para esse setor, o professor há mais de 30 anos levando informação para esse setor, está na hora de olhar para o espelho e a gente refletir o que nós queremos para essa profissão, como nós queremos ser vistos pelo mercado. Eu tenho vergonha alheia dessas pessoas. Eu conheço alguns. Alguns já me enrolaram. Usaram da minha confiança. Abusaram da minha confiança, da confiança pessoal. Se dizia meu amigo. E me enganou. Eu fui atrás porque o defeito persistiu. E eu descobri que eu tinha sido enganado. Eu tenho vergonha. E dar munição para as pessoas que falam mal dos mecânicos e que nós combatemos quando essas pessoas vêm com argumentos que são totalmente infundados, acaba dando munição para elas. Sim. E o nosso trabalho volta para estaca zero e nós temos que começar tudo de novo. Tudo de novo. Eu falando de novo, como alguém que trabalha há 15 anos levando informação para esse setor, formado como mecânico automobilístico no Senai, professor com quase 40 anos de experiência, mais de 30 levando informação para esse setor. Tá na hora de se olhar para o espelho, tá na hora de colocar a mão no ombro do amiguinho e falar: isso não está certo, faça o bom exemplo, dê o bom exemplo. Ética é aquilo que nós fazemos quando todos estão olhando. Caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando. Até a próxima.